É isso aí. E aqui no estúdio com a gente o médico urologista Márcio Lamin Miranda. Bom dia, doutor. Muito obrigada por ter vindo. Vamos começar falando quais são as principais doenças que afetam os homens? Interessante, Sandra, falar sobre a urologia. A urologia é o médico que trata de todas as doenças por onde passa a urina. Então ele trata do rim, ele trata do ureter, que é o tubo que leva a urina do rim até a bexiga, trata da bexiga, trata da uretra. Isso tanto do homem, da mulher, do velho, da criança. E trata do órgão sexual genital masculino. O ginecologista trata do órgão genital feminino. Então tratamos também das doenças do pênis, doenças da próstata, doenças do testículo. São patologias muito comuns e afeta a idade por idade. Por exemplo, se falando em criança, uma patologia muito comum encontrada no nosso meio. Se não tiver uma prevenção rápida, que é a torção do cordão espermático, conhecido como torção do cordão do testículo. Essa criança tem uma dor súbita no testículo, a mãe leva ao pronto-socorro, e se essa criança não for diagnosticada em 2, 3 horas, ela perde o testículo, que é um órgão bastante importante para a procriação. Quais são os cuidados com as crianças, então, doutor Márcio, que as mães devem ter? As crianças que estão bem brincando, de repente ela tem uma dor aguda testicular, isso é um sinal de alerta que ela deve procurar um pronto-socorro, de preferência que se chame um urologista e que essa criança seja avaliada muito rapidamente. Como eu te disse, entre 2, 3 horas ela perde o testículo. Passamos para o jovem. O jovem, vamos incluir aí na faixa de 15 a 30 anos, é a fase mais importante para os tumores de testículo. O tumor de testículo é uma patologia muito grave e que também, se não for feito um diagnóstico precoce rapidamente, essa pessoa vai morrer. Com relação a essa idade, a gente tem até uma pergunta gravada para o senhor. Vou te interromper um pouquinho. Vamos soltar a primeira pergunta para o doutor Márcio? Eu tenho 2 filhos, um com 23 anos e o outro vai fazer 18. Como que eu posso, assim, prevenir eles? Como que eu vou começar, assim, para fazer um exame? Se eles estão na idade agora de começar eles fazer um exame, né? Para se prevenir. Que por enquanto, graças a Deus, eles estão tudo beleza. Mas a gente, como mãe, se preocupa, né? Com a saúde deles. Se eles estão já na idade de eu começar a fazer o exame para prevenção deles. É sobre isso que o senhor estava falando justamente, né? Como a gente falava, eles estão numa fase da doença, uma doença bastante grave urológica, que é o tumor testicular. Esse tumor dá na maior fase ativa sexual do homem e um simples exame desse testículo, fazendo uma palpação desse testículo, a gente consegue diagnosticar tumores que, tratado precocemente, eu não digo nem de prevenção, mas se tratado precocemente, eles vão ser curados. Também tem que olhar a evolução do genital dessa pessoa de 15, 16, de 20 anos, se está evoluindo bem, se tem testículos do mesmo tamanho, se não tem uma patologia chamada varicocele que leva à esterilidade do homem. Então, por cada faixa de idade, tem exames específicos, eles devem ser cuidados, devem procurar o médico, sabendo que, vivendo num país machista como o nosso, o homem tem mais dificuldade de procurar o médico, ele acha que ele é uma pessoa imune, que ele não vai ter doença. É verdade. Mas hoje, com o auxílio das mulheres, eles têm procurado mais precocemente o urologista. Está mudando a cultura do Brasil e isso é interessante para todos nós. Doutor Márcio, a gente tem uma pergunta que vem lá do Vivo Externa com a Gabriela. Gabriela. Pois é, Sandra, sobre essa questão da idade, o Moisés tem também uma pergunta sobre o exame de próstata. Qual é, Moisés? Bom dia. Eu queria perguntar a respeito do exame de próstata, doutor. É porque fala-se muito que as pessoas devem procurar o médico entre os 40 anos a seguir para detectar qualquer problema com a próstata. Só que existe casos precoces, né? Eu queria saber se existe uma idade adequada para o homem procurar o médico urologista. Se pode ser antes dos 30. Qual a idade ideal? Tá aí a pergunta. Ok, vamos então ver aqui com o doutor Márcio. Bem, a próstata é o órgão mais estudado da urologia. E a gente ainda tem muitas questões a fazer sobre próstata. Hoje, o que tem passado a nossa Sociedade Brasileira de Urologia é que os homens devem se procurar ao urologista em torno de 40 anos, principalmente aqueles que tiverem
algum antecedente familiar, como pai, como irmão, como um tio, com câncer de próstata. Então, a partir de 40 anos, eles devem procurar o urologista. Normalmente, todos os homens devem ser vistos para a próstata em torno de 45 anos. E a partir dos 60 anos, eles devem ser procurados a cada 6 meses, porque em 6 meses faz a diferença. Esse paciente vai ser examinado, vai ser feito um toque retal, que é um exame indolor, extremamente importante nos dias de hoje, assomado mais um exame de sangue, que é o PSA. Hoje nós estamos, isso saiu talvez ontem na mídia, existe uma substância chamada sarcosima e que devem fazer um diagnóstico mais precoce do câncer de próstata, porém, câncer mais avançado. E o PCA3, que é outra substância dotada na urina, a gente está já em uso no Brasil, não em Vitória, mas em uso no Brasil em caráter mais experimental também, para tentar fazer um diagnóstico mais precoce. E o diagnóstico precoce do câncer, ele é curado. Ele é curado com radioterapia ou com cirurgia. Então tem que prevenir, tem que buscar um urologista, esse é o caminho. Eu digo prevenção, eu digo diagnóstico precoce. A gente deve buscar o médico, qualquer sintoma de doença na gente, a gente deve procurar o médico para tentar sanar, que precocemente diagnosticado a cura é bem importante. O câncer de próstata é a principal doença ou a mais grave que afeta os homens? O câncer de próstata é o principal câncer do homem, é o que mais mata o homem. Ele não mata mais do que o pulmão, porque a mulher também tem pulmão, mata mulher e homem. Então, o primeiro câncer que mata no mundo é o de pulmão. O segundo câncer que mata no mundo é o de próstata. E no homem é o primeiro câncer que mata. Para a gente encerrar, doutor Márcio, que nosso tempo já está acabando, alguma última orientação aí para os homens que estão ouvindo o senhor agora? Com relação ao câncer de próstata, que é o grande medo da população, o câncer de próstata é mais comum na raça negra, então a gente deveria ser branco para evitar o câncer de próstata. O gordo, o PSA dele está diluído, então ele pode ter um falso resultado do PSA, evitar estresse. Hoje existe uma substância que pode prevenir o câncer facilmente, que é o uso da finasterida. Então, as pessoas que estão caindo o cabelo podem prevenir usando a finasterida. E a alimentação é importante. A gordura é o grande problema do câncer de próstata. Então, ou nós adotamos a dieta japonesa de grãos, ou mudamos para o Japão para evitar comer muita carne, como nós comemos aqui na América. E tenha boa sorte e faça seus exames precocemente. É isso aí, doutor Márcio. Muito obrigada pela presença do senhor e por essas orientações aí para a saúde dos homens. E na semana que vem, nosso assunto aqui no estúdio será carnaval. Uma psicóloga vai dar dicas de comportamento para você passar um carnaval tranquilo, sem atrair confusão. Se você quiser participar, pode enviar sua opinião ou perguntas sobre o assunto através do www.gazetaonline.com.br/vida saudável. Depois dos comerciais, tem aula de dança para aprender a sambar e ensaio de bateria para evangelizar. E nós vamos voltar ao vivo a Jabaeté, em Vila Velha. Espere só um pouquinho, a gente já volta.